Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Tristeza em Praia de Fundão. Professor de biologia morre afogado depois de sair para nadar com o irmão. Ele foi arrastado por uma correnteza. 5 pessoas de uma mesma família ficam feridas em acidente na rodovia José Sete, em Cariacica. Elas voltavam de um clube. O carro da família foi atingido de frente por outro veículo que invadiu a contramão. Padaria pega fogo em Jardim Camburi, Vitória. Um incêndio começou num eletrodoméstico que explodiu. Assalto na Ilha do Frade, na capital. A moradora foi rápida, percebeu a movimentação estranha, prendeu os ladrões em casa e chamou a polícia. Por pouco, o casal de médicos não ficou frente a frente com os bandidos. A importância de usar a cadeirinha para crianças no carro. Ela reduz o risco de morte. No último sábado, um bebê foi arremessado depois que o carro onde ele estava foi atingido por outro veículo. Pai encontra corpo de filho desaparecido. O açougueiro de 33 anos tinha ido à casa da ex-mulher. Depois de uma discussão, acabou agredido e desapareceu. O corpo estava queimado no matagal. E na praia tem cobra. Imagine o susto com esse bicho circulando tranquilamente na areia. Foi em Vila Velha. A gente te conta já já. Tristeza para uma família de Praia Grande e Fundão. Um professor de biologia morreu afogado depois de sair para nadar com o irmão. Os dois resolveram dar um mergulho para se refrescar, mas o lazer terminou em tragédia. O mais novo conseguiu se salvar, mas o professor de 24 anos foi arrastado pela correnteza e se afogou. Céu cinzento, mar agitado e um domingo de tristeza em Nova Almeida, na Serra. O corpo do professor Rodrigo Fonseca Caô, de 24 anos, foi encontrado boiando no mar. Rodrigo permaneceu desaparecido por mais de 12 horas. É que no início da noite de sábado, ele e o irmão nadavam a 15 metros da costa da Praia Grande, em Fundão, bem próximo ao limite com Nova Almeida. Ondas fortes o levaram para o fundo. O irmão conseguiu nadar e fugir da força do mar. Rodrigo não. Como já era noite, o resgate foi prejudicado e o corpo do professor só foi encontrado na manhã seguinte. Filho de pescador, Rodrigo sempre morou em Nova Almeida, sabia nadar e conhecia o mar, como lembra este pescador amigo da família. O irmão dele me falou que foi para a praia, né? Pegou uma volta de mar, ele conseguiu vir para a terra e ele não conseguiu, ele não sabe nadar direito, o outro irmão dele, né? Se fosse voltar, ele morria também, né? Porque se não souber salvar, morre também, né? Ele é um menino que não saía para rua, para canto nenhum, ele é professor, viu? Ficou muito tempo sem emprego, agora conseguiu ser professor e aconteceu um problema desse, né? Assim como muitos jovens, Rodrigo tinha planos. O do jovem professor eram planos acadêmicos. Ótimo professor, tá? Ele substituía muito em todas as escolas aqui da Serra e todos gostavam dele. Rodrigo era professor de biologia e lecionava no município de Viana. A família conta que ele estava muito feliz. Era a primeira oportunidade efetiva como docente e ele estava curtindo muito este momento. Mas, infelizmente, não pôde comemorar seu primeiro dia do professor. É o dia mais triste do mundo. Agora, daqui para frente, o dia do professor vai ser só lembranças do nosso Rodrigo. Primeiros dias do professor, assim, ele estava hiper feliz, estava se realizando na profissão dele, eu amava o que ele fazia. E os pais dos alunos da Viana não estão acreditando, não tem ninguém acreditando ainda, né? Quando sair a reportagem que vai cair a ficha. Que tristeza, um dia para ser de comemoração terminar dessa forma. Olha, os nossos sentimentos à família e alunos de Rodrigo. O corpo do professor será enterrado agora à tarde em Nova Almeida, na Serra. O movimento nas praias começa a aumentar daqui para frente com o calor e a chegada do verão. Há pontos críticos que mereçam mais atenção de banhistas? Olha, há como identificar uma correnteza? Quais são os principais cuidados no mar para a gente evitar tragédias? Quem traz os detalhes ao vivo é Luciano Rosetti.
Olá, George. Olá, Ingrid, amigo do TN. A gente acabou de acompanhar, infelizmente, uma matéria muito triste a respeito do professor de 24 anos que morreu afogado numa praia nesse fim de semana. E essas perguntas que vocês fizeram agora na introdução do Vivo são perguntas importantíssimas. É por isso que a gente está aqui na presença da capitã Gabriela, do Corpo de Bombeiros, que vai esclarecer essas perguntas, essas dúvidas para a gente ao vivo aqui no TN. Capitã Gabriela, quais são as principais orientações que o Corpo de Bombeiros dá para os banhistas que gostam de praia, que aproveitam a praia, enfim. Boa tarde. Boa tarde. Assim que o banhista chega na praia, ele deve procurar o posto de guarda-vidas mais próximo para estar se banhando sob a supervisão do guarda-vidas. Caso não tenha guarda-vidas, evite nadar naquele local. Busque o posto de guarda-vidas mais próximo a ele para estar se banhando. Além disso, é importante que nunca nade sozinho. Sempre nade mais próximo, margeando ali a praia. Não se afaste da margem. Você vai estar se colocando em risco. Além disso, é muito importante ter atenção redobrada com as crianças. A curiosidade natural da idade faz com que elas se exponham mais ao risco. Então, tem que ter bastante atenção com as crianças. Agora, como é que o banhista faz, capitã, para identificar os riscos da praia, as áreas de risco que existem na praia? Algumas praias aqui no nosso litoral têm as sinalizações, as placas que indicam os riscos daquelas praias, né? Mas tem alguns locais onde não há essas placas. Nesses locais onde não há placas, procure orientações do guarda-vidas ou do bombeiro para saber quais os riscos daquele local, para não se expor a esses riscos. E nesse fim de semana, infelizmente, também aconteceu mais uma tragédia, né? Em Pedro Canário, uma criança de apenas 11 anos morreu afogada numa cachoeira. Então, capitã, para cachoeiras também, os cuidados são os mesmos ou não da praia? Qual é a diferença que existe? A grande maioria das orientações que a gente passa para um ambiente de praia, eles são válidos para ambientes de cachoeiras, lagoas, rios, etc. Porém, normalmente os afogamentos acontecem em locais de água doce, porque as pessoas se expõem mais ao risco por conta daquela falsa sensação de segurança, da calmaria das águas. Então a pessoa acaba se jogando mais ao fundo, se jogando de pedras, de locais de altura, sem saber o que tem ao fundo. Então é muito comum as pessoas baterem a cabeça, às vezes se machucarem, né? Às vezes desacordarem. Então é importante que jamais pule de local de altura nesses ambientes de cachoeira, de lagoa, onde não se sabe o que tem ao fundo. E só lembrando que nesse ano até agora, 36 afogamentos foram registrados aqui no Espírito Santo. E olha que o verão nem começou ainda, né? A alta temporada nem começou, né, capitão? Então todo cuidado é fundamental, não é? Exatamente. E agora que você me falou do número, eu reforço a situação de casos de afogamentos coletivos. É muito comum pessoas que não têm técnica, não têm habilidade, tentam realizar um salvamento sem possuir habilidade para isso. E acabam se tornando novas vítimas. Então, se você verificou que tem alguém se afogando, jamais tente ir lá salvar. Busque objetos flutuantes e forneça a essa pessoa, mas jamais entre em contato com ela. Capitão, muito obrigado por suas informações aqui ao vivo no Tribuna Notícias. A gente acabou de falar com a capitã Gabriela, que deu orientações, Ingrid e George, muito oportunas, né? Verão chegando, alta temporada chegando, todo cuidado é extremamente necessário. Ingrid e George, volto com vocês. Luciana, extremamente importantes as dicas, hein, Ingrid? Cautela sempre no mar também, né? Tem cuidado, é muito importante. Rio também, cachoeira, nunca pular de pedra, são dicas muito importantes. Fica aí o alerta para os adolescentes, para todo mundo, para as crianças também, para os pais de crianças ali. Sem dúvida. Olha, 6 feridos em acidente na rodovia José Sete, em Cariacica. 5 da mesma família. Pai, mãe, 2 filhos e um sobrinho voltavam de um clube quando foram surpreendidos pelo carro de um aposentado que invadiu a contramão e bateu de frente no veículo da família.
O casal com os 2 filhos e sobrinho voltavam de um clube dentro desse carro. O impacto da batida foi tão forte que todos dentro do automóvel ficaram machucados. A família foi atingida em cheio por este Fiesta branco, conduzido por um aposentado de 56 anos. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, no bairro Planeta, em Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, o Fiesta, que seguia em direção ao bairro Porto de Cariacica, invadiu a contramão e atingiu em cheio o carro prata que seguia no sentido contrário da pista. O condutor dessa carreta estava no acostamento da via quando foi surpreendido pelo acidente. Segundo o caminhoneiro, o barulho foi tão alto que ele chegou a se assustar com a batida. Não frearam os dois, foi uma batida seca mesmo. Estou até cacetada, viu? Foi muito seco, a pancada foi muito forte. A avó das 3 crianças contou que ficou sabendo do acidente pelo neto mais velho, que estava dentro do veículo prata. Ele ligou para ela e disse tudo o que tinha acontecido. Ele só falou que ia sofrer um acidente, que a mãe dele e o pai dele, que o pai dele, na verdade, estava mais grave, e que a mãe estava sentindo muita dor e que o neném estava muito sonolento, né? Mas ele falou que ele estava bem. Foi o que ele falou, deu tempo. Aí a pessoa que passou e me deu o endereço de onde que eles tinham ocorrido o acidente, né? E aí eu me encaminhei para cá. O condutor do veículo branco também se machucou. Ele ficou preso às ferragens e só conseguiu sair depois que os bombeiros cortaram parte do automóvel. Familiares contaram que ele estava indo para a casa de um sobrinho. Abalados, eles não quiseram gravar entrevistas. O aposentado e o casal foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. As crianças seguiram para o Hospital Infantil, também na capital. A avó, hoje, respira aliviada. Eu acho que os motoristas têm que ter mais prudência, principalmente em época de feriado, porque o senhor que estava conduzindo o outro veículo, não sei o que aconteceu, porque a gente não pode questionar, né? E ele voltou, ele na contramão, né? E bateu de frente com eles. Graças a Deus não aconteceu nada, não teve nenhuma morte, né? Pelo menos até agora, no momento que foi constatado, não. Mas assim, todos eles tiveram lesão, principalmente as crianças, né? Olha, nunca é demais pedir prudência aos motoristas, né? A José 7, em Cariacica, é uma rodovia marcada por inúmeros acidentes, alguns trágicos, com mortes, né? Pois é, Ingrid, nesse domingo foram 6 feridos. Não conseguimos saber o estado de saúde das vítimas e esperamos que todos estejam bem, apesar aí do grande susto, né? Olha, hoje de madrugada uma padaria pegou fogo no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O incêndio teria começado num eletrodoméstico que explodiu. Moradores ficaram assustados, chegaram a fazer vídeos registrando a intensidade das chamas. Um padeiro estava no local, mas não se feriu. O incêndio aconteceu na madrugada de hoje. Do alto é possível se ter uma ideia da intensidade e proporção das chamas que atingiram toda a parte superior da padaria. Olha só como ficou o interior do estabelecimento. Os bombeiros foram acionados por moradores do bairro e o combate ao incêndio durou até o dia amanhecer. O incêndio começou por volta das 4 horas da manhã. Lá dentro estava apenas o padeiro. De acordo com o que ele disse, as chamas teriam sido iniciadas por uma explosão em uma das fritadeiras. Por sorte, o funcionário não se feriu, mas precisou ser hospitalizado porque inalou muita fumaça. Pela manhã, quem veio em busca de café da manhã voltou para casa com aperto no peito ao se deparar com a cena de destruição. Tristeza, meu Deus. Nossa, muito triste a situação aí. A coordenadora de um hospital vizinho à padaria conta que os funcionários ficaram apavorados com o que viram. Nós ficamos muito abalados, viu? Nosso hospital inteiro, porque a gente aqui é um ponto de encontro de manhã para tomar café, né? Então nós ficamos assim, muito abalados mesmo. Uma coisa horrorosa. O setor de faturamento do hospital, que fica no prédio ao lado da padaria, não funcionou hoje, por conta da fumaça e da insegurança com relação à estrutura do imóvel atingido pelas chamas na lateral. Nosso faturamento lá, que é naquele prédio do lado, as meninas não estão nem podendo trabalhar, porque das paredes estão tudo estouradas. Tá uma tragédia total. Muito abalados com o acidente, os proprietários e funcionários da padaria preferiram não gravar entrevista. Olha, felizmente ninguém se feriu. Essa é uma padaria bem tradicional e conhecida no bairro, Ingrid. É verdade, Jorge, fica numa região cercada de prédios, clínicas e tem um hospital bem ao lado. Um susto e uma preocupação para os moradores. Bom, mas a perícia está sendo feita e o resultado sai em 30 dias.
Uma dupla de criminosos invadiu a casa de um médico. Foi ontem à tarde na Ilha do Frade, em Vitória. O médico tinha chegado com a mulher em casa no começo da tarde. Por pouco, o casal não ficou frente a frente com o bandido. A casa invadida fica nesta rua, na Ilha do Frade, em Vitória. O médico de 49 anos tinha acabado de chegar de um almoço junto com a mulher quando ela ouviu passos no segundo andar. Assustado, o casal pediu ajuda aos vigilantes patrimoniais que fazem a segurança do bairro. A polícia também foi acionada. O criminoso, identificado como Carlos Henrique dos Santos, de 31 anos, foi encontrado no reservatório de água da residência. Momentos antes, o suspeito já havia tentado fugir do imóvel pulando o muro, mas não conseguiu por causa do arame farpado. Com o bandido, a polícia encontrou uma máquina fotográfica profissional roubada do interior da residência. Nos fundos do imóvel, os vigilantes encontraram 2 celulares e um casaco roubado. O suspeito foi autuado por furto qualificado e já está no presídio. Já o comparsa que estava com ele conseguiu fugir. Quem tiver informações para ajudar a polícia deve ligar para o Disque Denúncia 181. Há 10 anos, o uso da cadeirinha passou a ser obrigatório em todo o país. Mesmo assim, muita gente ainda insiste em transportar os pequenos sem o equipamento. Uma atitude errada que coloca em risco todos que estão no veículo. Pois é, estudos apontam que transportar as crianças na cadeirinha reduzem até 80% o risco de morte. No último sábado, um bebê de 6 meses foi arremessado depois que o carro em que estava com a mãe foi atingido por outro veículo em cima da segunda ponte. Pode chamar a Rose de zelosa. Se tratando da minha princesinha ali, serei sempre. O zelo maior é com a Maria, a filha de 4 anos. Nem que seja numa pequena distância, como ir à padaria, ela acomoda a menina na cadeirinha. Por causa de acidentes, né? A gente não pode pensar só em nós. Sempre tem que pensar que sempre tem um doido no trânsito, né? Então a gente se preocupa muito com a cadeirinha porque é segurança minha e dela. A preocupação dela não é sem motivos. O zelo tem fundamento científico internacional. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem números que comprovam a eficácia do uso da cadeirinha. A redução de mortes de bebês é de 70% e a de crianças varia entre 54% e 80%. Claro, dependendo da gravidade da batida. Pois é, mesmo assim, não tem como ter dúvida. Quem ainda tiver dúvida, preste atenção neste especialista. Ele explica sobre a ausência da cadeirinha e os riscos que esta atitude irresponsável pode proporcionar. Uma criança que pese 10 quilos numa colisão a 50 km por hora, ela será arremessada para frente, para o banco da frente, onde está o pai ou a mãe, com um peso equivalente a 500 quilos. Gente, 500 quilos equivale ao peso de um cavalo. A obrigatoriedade da cadeirinha completou 10 anos em 2018. Até 1 ano de idade, a criança precisa ser transportada no bebê conforto. De 1 a 4 anos, na cadeirinha adequada ao peso e altura. Entre 4 e 7 anos, no assento de elevação. No último sábado, uma criança foi arremessada para fora do veículo após um acidente na segunda ponte. A suspeita é de que ela não era transportada na cadeirinha. Um outro risco indicado pelo especialista. Se um carro a 50 por hora, ele sofre uma colisão, a criança que está dentro do carro, ela será arremessada também a 50 km por hora. Então ela vai transpor, vai transfixar o para-brisa, ela vai sair pelo vidro lateral, não importa, porque é uma velocidade muito grande e o peso é muito grande. Gente, se vocês amam a vida, se vocês amam os seus filhos, se vocês querem viver em plena felicidade com a tua família, com teus amigos, use a cadeirinha, gente. Use o cinto de segurança. Não custa nada, é só afivelar, gente. É fácil de sair, é a sua segurança que está em risco. Com certeza, sempre irei me preocupar. Até ela não precisar usar mais a cadeirinha. Mas daí você vai cobrar para usar o cinto, né? Com certeza, a mamãe tá de cinto, ela também vai usar o cinto. Mesmo estando atrás, vai usar o cinto. Vocês ouviram o recado? Quem ama, cuida. Então, quem ama,
usa a cadeirinha. E lembrando que não usar a cadeirinha é infração gravíssima. O condutor ganha 7 pontos na carteira e tem que pagar multa de quase R$300. Olha, as regras não valem para veículos usados para fazer transporte coletivo, táxis e carros de aluguel, mas é obrigatório o uso do cinto de segurança. Olha, o que você faria se estivesse curtindo a praia e de repente se deparasse com uma cobra? Isso mesmo, Ingrid, uma cobra circulando tranquilamente na areia, hein? Fala sério, é difícil de acreditar, né? Mas aconteceu. Veja o flagrante feito por um morador de Vila Velha. Nas imagens feitas ontem à noite, a cobra aparece circulando tranquilamente nas areias da praia de Taparica. No meio da areia, ó a cobra. Praia de Taparica. Veja que a jiboia está bem perto do calçadão e da vegetação de Restinga, um local de grande movimentação de adultos e crianças. A cena assustou os visitantes e causou preocupação. Afinal, de onde surgiu a cobra? Depois de passear pelas areias, o animal se escondeu nessa estrutura de madeira. Agora, imagine estar por ali e se deparar com esse cobrão. Lembrando que a jiboia não tem veneno, mas na fase adulta pode medir até 3 metros. Pra galera que fica sentada aqui na praia de Taparica trocando ideia, ó, tem que ter cuidado, rapaziada. Olha, é um perigo, hein, Ingrid? Só de lembrar também que a cobra tem muito alimento ali. A gente já mostrou um monte de rato ali na orla de Vila Velha. Ela estava atrás de um deles, né? Que a gente já mostrou ali a ratazana fazendo a festa, né? Se ficar só atrás do rato, tá bom. Agora imagina uma criança brincando ali. Perigoso isso, hein? Olha que cena, viu? Imagina estar ali sentado e não perceber que tem uma cobra bem pertinho. Que agonia, né? E a pergunta que fica, onde essa cobra foi parar? Foi resgatada? Pois é, a prefeitura não soube dizer. É mole. Olha, se limitou a falar que se a população encontrar um animal silvestre, deve acionar a ouvidoria através do 162 ou ligar para a Polícia Ambiental pelo 190. Prefeitura, a imagem tá aí. Vocês viram também? E pelo visto a cobra tá solta na praia. É preciso saber onde ela foi parar, né? Pois é. Perigoso isso, muito perigoso. Olha, tristeza para um pai em Viana. Ele encontrou o corpo do filho que estava desaparecido desde a última quinta-feira, depois de ser espancado e carregado por um grupo de 7 homens. O açougueiro de 33 anos tinha ido à casa da ex-mulher. Depois de uma discussão, acabou agredido e desapareceu. A família fez buscas e encontrou o corpo queimado num matagal. O corpo de Adenis Pereira Gama, de 33 anos, foi encontrado nessa região de mata que fica no bairro Areinha, em Viana. O açougueiro foi achado morto pelo próprio pai. Ele estava desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira. De acordo com os parentes, Adenis foi morto a pedradas. Como se não bastasse uma morte tão violenta, os bandidos ainda atearam fogo no corpo do açougueiro. A vítima foi vista pela última vez na casa da ex-mulher, que fica no mesmo bairro onde morreu. Esse vídeo mostra as pedras que foram usadas no crime. Segundo vizinhos, Adenis chegou no carro com um amigo para buscar um cartão de crédito com a dona de casa, mas os dois começaram a brigar. O amigo da vítima ficou assustado com a discussão e foi embora do local. Parece que ela pegou o cartão dele e aí aconteceu que ela não quis entregar e ele veio buscar, porque ela pediu para ele vir buscar. E o buscar dela, né, foi isso aí que vocês estão vendo, né? Ele morto. Parentes acreditam que o trabalhador foi morto na porta da casa da ex-mulher por 7 homens. De lá, eles levaram o corpo de Adenis para a mata. Os familiares só conseguiram achar a vítima depois de um boato que circulou pelo bairro sobre o caso. Graças a Deus, a gente fez o possível para achar ele, a gente conseguiu, aliviou o sofrimento da família, porque se a gente esperasse pela Polícia Civil, a gente estaria até amanhã chorando, entendeu? Porque eles não queriam mandar cachorro, não queriam mandar nada. Com coisa que ele era um indigente. Ele não era indigente, não. Ele tinha família e tem ainda. Revoltada com todo o descaso e a crueldade que fizeram com o primo, a jovem disse que agora ela quer justiça e espera que a polícia ache os culpados pela morte do açougueiro. A única coisa que eu quero no momento é justiça. Porque covardia a gente não aceita, não. Se eles quisessem pegar, se tinha guerra, tava na briga lá, o problema é deles, mas pegasse um, pegar em 7 e ainda ficar a mulher rindo, pô, mano, isso aí eu não aceito, não. Olha, a polícia investiga o caso, mas nenhum suspeito dessa brutalidade foi preso.
Testemunhas disseram que o crime pode ter sido cometido porque a vítima não gostou de ver a enteada, considerada por ele uma filha, conversando com alguns rapazes. Um homem chegou a ser detido, mas prestou depoimento e foi liberado. Denúncias sobre os suspeitos podem ser feitas pelo 181. R$20 mil é o valor que uma dona de casa está devendo para uma instituição bancária aqui do estado. O valor teria sido usado para comprar uma moto. O problema, Ingrid, é que a dona de casa não reconhece a dívida. Por isso, ela acredita ser vítima de um golpe, porque a moto foi comprada em Minas Gerais. A polícia afirma que esse tipo de crime é muito comum e é possível se livrar do problema. Bárbara, o marido dela e a filha, a pequena Maria Esther, moram no bairro Central Carapina, na Serra, e sempre andam a pé ou de transporte público. É horrível, lotação, sol quente com crianças, tendo pessoas que nem lugar dá pra gente sentar. Agora em outubro, a Bárbara veio até esta agência do Banestes em Carapina, também na Serra, para abrir uma conta poupança. Só que aqui ela descobriu que tem uma dívida com o Banestes de quase R$20 mil. Essa dívida teria relação com o financiamento de um veículo que ela garante que não fez. No primeiro momento eu me espantei, porque eu não ia sair de casa para abrir uma conta poupança, sendo que eu estou em débito com o banco. Aí eu conversei com a gerente e na mesma hora ela pediu o relatório do banco, da onde saiu o contrato da compra do veículo. Aí que eu constatei que eu não sabia nem o que eu fazer no momento. A dívida está relacionada a uma conta aberta em nome dela desde 2015. A assinatura de Bárbara foi falsificada. Bárbara tem uma dívida bancária que ela não contraiu e uma motocicleta andando por aí que ela não comprou. Eu achei um absurdo um banco liberar um contrato em branco para pessoas de má índole para fazer uma coisa disso com a pessoa, porque tem várias concessionárias aqui no estado. Como é que eu vou sair daqui para ir em Minas comprar uma moto? Esta delegada explica que, infelizmente, casos como o que aconteceu com Bárbara são mais comuns que se possa imaginar. É extremamente comum, é um dos campeões de registro na nossa delegacia hoje, não apenas abertura de conta, compra de veículo, mas financiamento de imóveis, aberturas de empresas e compras em diversas lojas. Tem acontecido bastante. Normalmente as pessoas descobrem quando o nome é negativado no SPC. Primeira coisa, procurar a delegacia mais próxima, registrar a ocorrência. A gente, por meio de perícia técnica, vai demonstrar que não foi ela que assinou aquele contrato, não fez aquela compra fraudulenta. Dá um alerta também no SPC Serasa para que novas compras não possam ser realizadas. E a partir daí monitorar esse CPF dela, observar qualquer cartinha de cobrança e ir atrás para tentar estar limpando o nome. Além de toda a dor de cabeça, a vítima ainda precisa provar que foi vítima de um golpe. Eu espero que eles tomem as devidas providências e que eles venham também me remunerar, porque não tem como eles utilizar o nome dos outros e eles saírem impunes em relação a isso, não. Você vai procurar a justiça para poder lutar por isso? Vou procurar. Eu já entrei em contato com o advogado que eu vou entrar com a ação contra o Banestes em relação a essa fraude que aconteceu. Olha, a Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado e reforçou a importância de se registrar o boletim de ocorrência. Já o Banestes orientou a dona de casa a levar o boletim de ocorrência à agência de Carapina, na Serra, junto com um comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho e carteira de identidade originais. Os funcionários da agência já estão orientados a encaminhar cópias desse material para o setor responsável do banco, que vai tomar as providências necessárias. Ressalta que, se ficar comprovado que o contrato não foi feito pela cliente, ela não fica no prejuízo. Dívida de energia elétrica quase termina em morte em Viana. Foi no bairro Morada de Betânia ontem à noite. A família alugou a casa, deixou o imóvel e para trás uma dívida de R$800, além de um gato de energia. A concessionária descobriu e multou o dono do imóvel em R$4 mil. A partir daí, o vendedor ambulante, dono da casa, passou a fazer cobranças ao pedreiro de 51 anos. Ontem, os ânimos esquentaram e um feriu o outro a facadas. A polícia foi chamada e os dois foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento. A reportagem completa no Ronda Geral com Débora Moraes, coladinho com o TN. Um crime ambiental.
2 tartarugas e 5 arraias foram encontradas mortas na Baía de Vitória. Estavam presas numa rede de pesca perto da Ilha do Frade. A rede provavelmente foi deixada por pescadores durante a noite para fugir da fiscalização. Como os animais não conseguem subir para respirar, acabam morrendo. O responsável pela instalação da rede não foi identificado. As arraias e tartarugas foram encaminhados para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. Fim do prazo de cobrança do pedágio em único sentido na terceira ponte. De acordo com a Agência de Regulação do Estado, houve redução média de 10% nas filas de acesso à ponte nos horários de pico. O sistema de cobrança do pedágio, apenas no sentido Vila Velha-Vitória, entrou em vigor em junho desse ano. Pela previsão inicial, o modelo deveria ser mantido por 30 dias, mas diante dos resultados positivos, o prazo foi prorrogado por mais 3 meses. A agência ainda não se posicionou sobre as medidas que serão adotadas a partir de agora. O leque de oportunidades no mercado de trabalho. Há vagas para repositor de supermercado, costureira, motorista de carreta, técnico agrícola, eletricista de automóveis, cirurgião dentista, professor de educação física e manicure. Cadastro no site cetades.es.gov.br/agências. Em qualquer comunidade, o esporte faz toda a diferença. Quando o bairro é de risco, tem um papel social fundamental. É assim no bairro Jardim Carapina, na Serra. Mas o problema é que as condições do campo de futebol não são boas. A trave quebrada é um perigo. O gramado está cheio de buracos. Nossa equipe foi conferir de perto. Partiu o bairro. Vamos, Felipe, se movimenta em campo, vamos! Vamos, oh, meu Deus do céu, os caras, brincadeira, hein? Olha só! Ah, não dá mais não, mas chega. Olha aqui a última chance, ó. A última chance. Olha só. Muito. Vai para banco de reserva, vai para banco de reserva. Não precisa pro banco não, professor. Chega. Eu falei, professor, no banco não. Caramba! Olha só que risco iminente. Partiu. A Arena de Jardim Carapina, na Serra, e seus dilemas de manutenção, e são vários, viu? É impressão minha ou isso aqui tá meio solto? Tá solto, Bruno? Essa trave pode cair a qualquer momento, gente, pelo amor de Deus. Dá medo, tá? Pior que dá. Nós vamos agarrar assim, a trave caindo na nossa cabeça, aí dá muito medo, velho. O gramado sintético está bem lascado. Toda vez ali tem um buraquinho ali em qualquer lugar, você pode ver em torno do campo aqui. Qualquer lugar que você passa aqui tem buraco. Você pode cair o tempo todo. Isaú, a gente está sentado aqui, mas parece que nós estamos correndo risco, né? É sim, com Por quê? A questão é que esse banco de reserva aqui, além de não ter uma proteção para tampar a gente do sol, de chuva, de outras coisas expostas, está totalmente solto e perigoso, oferecendo isso não só para crianças, mas qualquer frequentador do society aqui. O campo é usado por projetos sociais, entre eles o projeto Juventude Esporte Clube. 200 crianças são atendidas de forma gratuita. O esporte como ferramenta de transformação social num dos bairros mais violentos da Serra. Crianças que estudam à tarde, de manhã, para elas não ficarem com os tempos ociosos à noite na rua, a gente faz esse trabalho aqui dentro da comunidade. E detalhe, por aqui falta algo muito importante. O treino passado, de terça-feira, nós treinamos crianças aqui de 7 a 13 anos. Chegou um atleta, ele falou comigo, Zé, eu tô indo embora. Eu falei, por causa de quê? E ele falou, não, porque eu tô com vontade de ir no banheiro. Porque a gente não tem nenhum vestiário aqui nesse campo. Casa, se tiver muito difícil, aquela situação sinistra, tem que ir no mato. Pois é, o projeto do campo foi feito pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado, que alega que a manutenção é de responsabilidade do município. A Prefeitura da Serra disse que vai pedir ao governo que faça a reforma. Olha, que haja um consenso e o problema seja resolvido. Afinal, esse é um projeto importante que ajuda só no bairro de Jardim Carapina, na Serra, mais de 200 crianças.
Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira, dia 15 de outubro. Moradora da Ilha do Frade prende ladrões em casa e chama a polícia. Aqui na foto principal, Vasco sai pra lá, zona da morte. Universitário faz tratamento contra vício em celular. Professor de biologia morre afogado em Praia Grande. Vítimas contratam detetives para caçar criminosos na Grande Vitória. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, alienígenas muito loucos nos cinemas. 5 capixabas entre os mais belos do país. E não queremos vender o Banestes, diz equipe de Casa Grande. E a seguir, a amizade que fortalece. Amizade que ameniza a dor. Já já a história de amigas que se ajudam para superar um momento delicado, a cura do câncer. A gente já volta agora 12h23. Foragido da Justiça capixaba é assassinado no Paraguai. A morte pode estar ligada ao tráfico de drogas internacional. Assim que o corpo chegou ao estado, a polícia descobriu que tinha uma identidade falsa. Veja na reportagem de Suzy Faria. O site do jornal Campo Grande News, do Mato Grosso do Sul, divulgou a notícia de um triplo homicídio que aconteceu na província paraguaia de Capitã Baldo, a 400 quilômetros de Mato Grosso do Sul. Foi na madrugada do dia 11 de outubro. A foto em destaque é um dos mortos, identificado como Júlio César Ovelar, o Johnny Cabeludo. A matéria relata a suspeita da polícia paraguaia de que a morte dos três tenha relação com o tráfico internacional de maconha, já que a província onde eles moravam é dominada pelo plantio da droga e que eles teriam sido vítimas de traficantes rivais. O corpo de Júlio César veio para o Espírito Santo. Júlio César Overlar, na verdade, é capixaba e esse nome é falso. Ele usava lá no Paraguai. Quando o corpo dele chegou aqui ao Espírito Santo, a família resolveu acertar essa situação e procurou a justiça. O nome verdadeiro é Pan Augusto Faria Lê, de 40 anos de idade, velho conhecido da polícia capixaba, por tráfico de drogas, vários mandados de prisão expedidos e também uma fuga do sistema penitenciário em 2006. Na realidade, isso não é a primeira vez que ocorre, inclusive corpos vindo do Paraguai, que chega aqui, a mãe fala que o nome do filho está falso e a gente faz a investigação. Claro que a gente vai precisar das digitais, do DNA, se for o caso, para poder ver que realmente se aquela pessoa é o que a mãe está alegando. Então a gente está aguardando os exames. Pan Augusto era conhecido por ser DJ, mas logo seu nome passou também a estar associado ao tráfico internacional de drogas. Em 2005, ele foi apontado como responsável pelo fornecimento de êxtase para grandes festas em São Paulo. Pan nasceu em Santo Antônio, Vitória, e será enterrado no cemitério local. O Júlio seria o nome falso, a mãe alega que é o filho dela, que é o Pan, que possui mandado de prisão no nosso estado, né? Então a gente vai ter que aguardar para poder fazer o enterro, né? Todos têm direito a um enterro decente, fazer um enterro com o nome verdadeiro. Ele tem passagem em Guarapari, tem passagem aqui em Viana, tudo, fugiu também do presídio, né? Se for realmente essa pessoa que a mãe alega que é. É claro que a mãe não vai mentir, não vai querer enterrar um filho que não é dela. Mas, de qualquer forma, nós temos que fazer com base científica, né? Mudar de assunto agora, falar de amizade. Pois é, elas enfrentavam a dor tratando o câncer. E, é claro, tinham medo, dúvidas e muitas incertezas. Mas no hospital, cada uma lutava sozinha, sem o apoio de outras pessoas que passavam pela mesma dor. Felizmente, tudo mudou quando as três deixaram de olhar para elas mesmas e passaram a cuidar uma da outra. Perceberam que a dor fica menor quando se tem apoio, carinho. Foi assim que uma amizade sincera começou. Uma amizade construída em base forte. É assim que podemos definir a relação entre Flávia, Mariana e Jaqueline. A amizade do trio nasceu em um período difícil. Em 2015, todas receberam diagnóstico de câncer de mama. Durante as sessões de quimioterapia, uma foi conhecendo melhor a outra. E quando eu cheguei na clínica, o primeiro dia, aquele dia assim que a gente vai triste, né?
por estar iniciando um tratamento que a gente não sabe realmente o que está por vir, mas eu comecei a perceber que existiam outras pessoas na mesma situação. E foi aí que eu comecei a prestar atenção nas meninas, na Mari e na Flávia, que elas estavam sempre super bonitas, maquiadas, com lenços super coloridos. E isso me fez dar um clique, né? Poxa, elas estão tão bem, eu também posso ficar. Nos momentos mais dolorosos, era no colo das amigas que Flávia encontrava conforto. De certa maneira, elas trocavam inspiração e energia. Ao longo do tratamento, teve vários momentos assim de queda, ou de uma ou de outra. A gente nunca caía junta. E aí que a gente se apoiava, aí que a gente falava uma para outra, não, cada um é cada um, e a gente uma ia levantando a outra. Os laços de apoio e afeto proporcionados pela amizade foram tão eficazes para essas três quanto as sessões de quimioterapia. Através de toda a força que uma sempre deu para a outra, a doença foi vencida. Neste núcleo especializado em oncologia, foi realizada uma pesquisa com os pacientes. A intenção era saber se para eles e elas era melhor dividir o espaço com outra pessoa durante as sessões de químio ou não. 95% optou pelo tratamento compartilhado, o que comprova o quão importante é estabelecer laços de amizade nesta fase da vida. A gente tem 5 pilares que é da saúde, né? Da saúde, da felicidade. O principal dele, eu digo, é a espiritualidade, a fé. O segundo, a família. Trabalho, amizades e atividades físicas. Quando você tem um que não está muito legal, por exemplo, durante o tratamento, normalmente a pessoa não está trabalhando, não está desenvolvendo outros tipos de relações sociais. Mas então, esse fortalecimento da amizade, quer dizer, uma coisa, um desses tripés substitui os outros. Então, a pessoa alcança uma plenitude. Hoje elas ainda seguem em fase de recuperação, tomando medicamentos e realizando acompanhamentos para monitorar a saúde. O câncer se foi e deixou com elas um bem precioso que jamais deixará de existir: a amizade de verdade. Na verdade, é um amor que eu não sei te explicar. Elas são as irmãs que eu nunca tive, né? Então, assim, eu vou carregar essa amizade pelo resto da minha vida. Foi muito importante durante o tratamento. É até engraçado eu falar que o câncer é uma doença gravíssima, né? Mas ele me trouxe joias, presentes na minha vida, que são as duas. A amizade das duas é muito importante para mim. Que lindo, né? Como é bom ter amigos. Bacana ver histórias com um final feliz assim, né? Que essa amizade se mantenha sempre forte e verdadeira, né? Sem dúvida. Ou a gente escolhe ou o destino traz pra gente, né? E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho e companhia. Amanhã te esperamos às 11h45. Beijo pra você e até lá. E eu te espero logo mais às 5:55 da noite no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral.